Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Salmo 68, versículo 19. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome. Bendito seja a tua glória, a tua soberania, Senhor Deus. Tudo aquilo que do teu ser emana e nos dá conhecimento e permite que estejamos em Cristo Jesus na tua presença. Ó Pai bendito, nós estamos diante do teu altar, te suplicando pela nossa nação. Abençoa, Senhor Deus, o Brasil, abençoa o povo brasileiro. Que a tua palavra, Senhor Deus, seja divulgada nessa nação e que esse povo venha a te pertencer. Da mesma forma, Deus, num país grande como é o nosso, nós te suplicamos que a tua igreja espalhada por todos os rincões do Brasil despertem, Senhor Deus, para aproveitar esse momento de insegurança do povo, Senhor Deus, de dúvidas. É o grande momento da igreja de colocar o Evangelho de Cristo Jesus. Assim, ó Pai, nós te suplicamos que o Brasil venha a pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Trabalha na tua igreja, levanta a tua igreja, Senhor Deus. A finalidade da tua igreja na face da terra é cumprir a ordem do Senhor Jesus, indo por todo o mundo, por todas as nações, pregando o teu Evangelho. Assim, ó Pai bendito, que essa nação seja alcançada pelo Senhor Jesus. Isso é tudo. Quando isso acontece, Senhor Deus, temos certeza que seremos uma nação próspera, ordeira, pacífica e que vive na tua presença. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso texto bíblico hoje está na carta de Paulo aos Efésios. O Espírito Santo inspirou o apóstolo a escrever uma carta muito bonita. E nós vamos passar alguns domingos usando a carta aos Efésios. No passado, nós já havíamos sugerido, como falamos sobre santificação, de que lêssemos a carta aos Efésios. Se quiser ler novamente, para recordar e passar por aquilo que nós vamos falar. Então, hoje é capítulo 1, versículo 15 ao 23. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Até aqui tá bom. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra foi lida. Sabemos, ó Deus, que ela não foi escrita somente aos Efésios, à tua igreja em Éfeso naquela ocasião, mas tem lições preciosas para nós, que a tua palavra, Senhor Deus, é eterna, ela permanecerá. E hoje, Senhor Deus, por certo, ela tem um recado aos nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, o texto lido. Abençoa o teu povo que está presencial, o teu povo que está online. Que tenha, Senhor Deus, os corações abertos nesta noite para ouvir a tua voz. E também, Senhor Deus, para se aproximar mais, através da tua palavra, do teu conhecimento, das misericórdias que tem sido oferecida para todos nós. E também, Senhor Deus, o teu poder que se derrama sobre nós, ó Pai, realizando coisas grandiosas na nossa vida. Assim, ó Pai bendito, que nessa noite seja uma noite muito agradável na tua presença e o Senhor esteja falando de forma particular a cada um de nós, mostrando a tua glória, o teu poder, o teu amor, a tua misericórdia.
Nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos, ó, pela própria palavra do Senhor no Evangelho de João, que Deus não dá o Espírito por medida. Está em João, capítulo 3, versículo 34. O Senhor Jesus dizendo exatamente isso. Quando o Senhor concede o Espírito, tanto para o próprio Filho como para nós, né? No Filho habitava a plenitude da divindade, mas Deus não concede, não dá o Espírito por medida. Isso significa que não há limites para a graça de Deus que nos foi dada. Antes de tudo, a graça foi para a salvação, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas a proposta de Deus para as nossas vidas é ampliar o nosso conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós compreenderemos não só o seu plano, o seu propósito para a nossa vida, mas o próprio agir de Deus no transcorrer da nossa vida, nos acontecimentos que vem acontecendo numa carreira que está proposta. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele fala isso, sobre uma carreira que está proposta. Nós vamos dar uma olhada nisso tudo hoje, né? E o natural nessa carreira proposta é crescer. O apóstolo Paulo mesmo diz, a gente daqui a pouco vai ler o mesmo texto, né? Que ele confessa de si mesmo pelo Espírito que ele não chegou no final da proposta, mas ele prossegue para o alvo. Então a proposta hoje é prosseguir para esse alvo, mas há coisas grandiosas no livro de Efésios para que a gente descubra nessa noite e medite sobre ela. Então a carta que o apóstolo Paulo escreveu, ela tem um nome. A carta aos Efésios, ela tem um nome técnico, que é o Evangelho das Regiões Celestiais. É justamente o que nós acabamos de ler. Aqui se refere a essa questão das regiões celestiais. Aqui no versículo 20, o qual exerceu ele, o Pai, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, essa palavra se repete na carta. É o Evangelho que nos propõe conhecer as alturas de Deus. É uma carta maravilhosa que recebeu esse nome, o Evangelho das Regiões Celestiais. E alguma coisa muito interessante aqui, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, é uma doutrina bem profunda, é teologia pura a respeito da eleição, que a gente não leu hoje, já leu isso no passado. Né? Então, mostrando que nós somos resultado de um propósito. Nós que cremos em Cristo e somos salvos no Senhor Jesus, nós somos resultado de um propósito, quando o próprio Senhor fala que em amor nos predestinou. Quer dizer, o amor veio antes de predestinar, que é a essência do próprio Senhor. Então, Deus é amor na sua essência, e nesse amor que Ele era, Ele nos predestinou. É o que diz aqui o texto, se eu tivesse lido, né, aqui no primeiro capítulo, né? Ele fala assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Não era o texto de hoje, mas é importante, já que eu toquei no assunto, saber que em amor nós somos predestinados. Em amor há um propósito para a nossa vida. Então o nosso tema para hoje está aqui no texto. Diz o seguinte aqui, iluminados, o versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração. Coração tem olho? Então nossa proposta hoje é exatamente isso, né? Iluminados os olhos do vosso coração. O coração poético aqui enxerga. O coração alma, o coração e o entendimento interior, ele enxerga. Então, olha o versículo anterior, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Esse espírito nos foi dado. Nós interpretamos a palavra de Deus justamente porque o Espírito Santo habita em nós. E o nosso espírito adquire sabedoria nele, né? Então, conceda espírito de sabedoria e de revelação. Fala aqui igual o apóstolo Pedro, no pleno conhecimento dele.
Quanto mais conhecermos o Senhor, esse chamado pleno conhecimento, esse chamado revelação, é que nos dá o olho que o coração enxerga, né? Então, iluminados os olhos do vosso coração, é o nosso assunto de hoje. O que será que tem para o nosso coração enxergar, né? Uma vez que ele não tem olhos, mas isso aí é uma questão interior, a nossa alma, que o Senhor trabalha nela, né? Nós vemos aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, que diz assim: uma vez que a graça de Deus não tem limite, o que diz lá? Antes, eu vou ler a primeira parte, crescei na graça. Então essa graça que não tem limite, ela propõe crescimento. E no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, crescer na graça e no conhecimento. É justamente o que está aqui na carta aos Efésios, que nós acabamos de ler. Então, essa revelação, esse conhecimento pleno e a iluminação dos olhos do nosso coração. O coração aqui é um termo poético, a gente não enxerga com o coração não tem olho, o nosso olho é a nossa câmara, né? E lá dentro enxerga pelo cérebro. Mas o assunto é poético, o assunto é interior. E é muito importante o que a gente vai tratar hoje à noite. Aqui em Efésios, versículo 17 e 18, que a gente acabou de ler, está o nosso tema. Então, iluminados os olhos do vosso coração. E aqui então começa a dizer para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então essa é a nossa primeira divisão. Saber o quê? Aí qual a esperança do seu chamamento? Você foi chamado e você espera o quê? Sempre que alguém nos chama, é para alguma coisa, né? Então, como diz o texto aqui, iluminados os olhos do vosso conhecimento, do vosso coração, para saberdes. Se não tiver essa iluminação, nós não vamos saber. Então, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a firmeza que nós podemos esperar no chamamento de Deus. Então, vamos dar uma olhada aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, um texto que a gente está sempre lendo também, 28 a 30. Veja o chamamento aqui. Esse chamamento ele tem um propósito, e essa esperança é a certeza. Não é? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito e nesse propósito ele chama. Então lá na carta aos Efésios, qual que é a proposta? Qual a esperança do seu chamamento? Você foi chamado? Qual a esperança que existe nela? A esperança que vem da parte de Deus não confunde, ela se realiza. Então, a firmeza está aqui na carta de Paulo aos Romanos. Né? Então, chamado segundo seu propósito. Aí então ele fala, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, que nós vemos lá logo no começo. Em amor os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, olha o chamamento aí, e aos que predestinou, a esses também chamou. Então, qual é a firmeza dessa esperança? É que nós somos chamados num propósito eterno. Então, essa é a esperança que não falha. A verdadeira esperança que vem de Deus, ela nunca falha. A esperança humana, sim. Existe até um hino, um cântico, que o pessoal canta, é a esperança que falhou. Geralmente canta na passagem do ano. Né? Mas a esperança, quando é de Deus, não falha. A esperança humana falha. Quando o homem espera aquilo que ele arquiteta no seu coração, essa esperança não tem firmeza. Mas a esperança que vem de Deus é essa que vem segundo o propósito. Então, aquele que ele predestinou, a esse também chamou. Então, o texto de Efésios, vamos lá, para a primeira iluminação dos olhos do coração. Para saberdes, para que a gente saiba, tenha conhecimento, tenha certeza, qual é a esperança do seu chamamento. O próprio texto de Romanos fala que Abraão esperou contra a esperança. Porque ele tinha certeza que o propósito de Deus, que estava proposto na sua vida, esse propósito proposto,
estava na firmeza de um Deus imutável. Então, a firmeza, a eternidade do nosso chamamento é exatamente isso, é um propósito eterno e imutável. Quando Deus te chamou, antes da fundação do mundo, te chamou de um propósito imutável. Não há nada que possa separar você do Senhor. O amor de Deus é inextinguível e o caráter de Deus é imutável, é uma perfeição do caráter de Deus, é uma virtude de Deus, a imutabilidade que o homem não tem. Então, o propósito que a esperança do seu chamamento é justamente o que a gente lê em Romanos, é o propósito eterno. Esse chamamento foi proposto na eternidade, você nem imaginava. Então, por isso que Paulo, aqui o texto que a gente lê é uma oração. Ele está orando pelos crentes da igreja de Éfeso. Para quê? Para que iluminados os olhos do vosso coração. Ele está rogando em oração que os nossos olhos sejam iluminados, para que a gente perceba 3 coisas importantes. A primeira eu já falei. A primeira que nós estamos falando, né? Nós estamos o quê? Vamos lá voltar no texto de Romanos. E aos que predestinou, ele também chamou. Então esse é o chamamento. A esperança de um chamamento que foi num propósito eterno, não é? Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E depois fala assim, e aos que chamou, a esses também justificou. Nós somos tornados justos. E hoje, justificados em Cristo Jesus, perdoados dos nossos pecados pelo sacrifício de Cristo na cruz, satisfeita a justiça de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, os nossos pecados foram perdoados. Então nós estamos o quê? Rumo à glória. Por isso o apóstolo ora pelos Efésios para que eles tenham essa visão da esperança do seu chamamento. Essa esperança, certeza do nosso chamamento. Então não há nada que possa nos tirar do rumo à glória. Porque aqui no texto fala assim, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, irmãos amados, presenciais, online, nós estamos rumo à glória. E não podemos perder o foco. Todas as coisas que nos cercam, as labutas diárias, os nossos trabalhos, nossos estudos, tudo naquilo que nós desenvolvemos, tudo isso não pode suplantar a alegria a esperança do chamamento e tirar de nós a visão gloriosa da glória. Nós não temos a menor ideia de como é o céu, né? Mas sabemos que iremos para lá. Sabemos que, como disse o Senhor Jesus, vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Evangelho de João. Como é gostoso, nós sabemos que Ele foi preparar lugar. Nós não sabemos qual o nível do nosso lugar, mas sabemos que é celestial. E no livro do Apocalipse fala que lá o Senhor Deus estenderá sobre nós o seu tabernáculo. Deus chamará para dentro da sua intimidade. Mas muita coisa vai acontecer até lá, né? Alguns pode ser que partam mais cedo. Mas enquanto não partimos, vamos ver o que mais que o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso. Então nós vimos a primeira parte aqui. Vamos ver qual que é a segunda. Voltando para a carta aos Efésios. Então, iluminados os olhos do vosso coração. Então, primeiro, para o quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Foi o que nós conversamos até agora. Qual que é o resto? A outra parte. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Agora eu convido os irmãos a soltar sua imaginação. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Alguma coisa que te pertence e você não sabia. Que nós não temos ideia. Nunca subiu ao coração humano aquilo que Deus tem reservado àqueles que o amam. Então, a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. É uma herança que nos foi dada. Quando a gente leu lá no capítulo 1,
nos predestinou para Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para adoção de filhos. O filho sempre tem direito à herança. A herança total é de Cristo Jesus. Mas nós somos co-herdeiros com Cristo. Como é gostoso nós sabermos disso. Temos parte com Jesus de toda essa glória aqui. Nós não podemos ter ideia da riqueza dessa glória. Nós não temos uma visão completa dessa riqueza. Quando a gente fala em riqueza, o homem está acostumado a olhar as coisas materiais, as coisas que ele pega, né? Então, quando fala em riqueza, pensa em tesouro de filme, tesouro de pirata, né? Pensa em barras de ouro, né? Pensa em conta no banco, Mega Sena, né? Coisa assim, essas propostas todas que permeiam o coração humano. Mas a riqueza que é colocada aqui é a riqueza celestial, porque esse é o evangelho das regiões celestiais. Onde Cristo está sentado à direita nos lugares celestiais, é lá que a gente vai. Então a riqueza de lá tem um outro fulgor, um outro brilho, um outro valor. Não é? Então, nós não temos essa visão, mas nós somos co-herdeiros. Vamos soltar nossa imaginação, vamos pensar no que há de mais incrível. O livro de Apocalipse tentou mostrar alguma coisa, é um livro cheio de símbolos, não é? Então ali mostra ruas de ouro, vidro em fogo, que mais? Portas com fundamentos de portões e portas com fundamentos de pedras preciosas, feito de uma só pérola. Nós sabemos que a pérola é pequena, né? Só fica dentro da ostra, mas uma porta de pérolas, quer dizer, o material não é o da ostra, mas é uma pérola celestial. Tudo isso, Deus está tentando fazer com que a gente compreenda através dos valores que nós conhecemos. Mas o valor vai além daquilo que nós podemos imaginar. Então, o que Paulo está orando pelo Espírito Santo, pela igreja de Éfeso e por nós? Que sejam iluminados os olhos do nosso coração. Se você olhar para essa riqueza da glória da sua herança com os olhos de carne, você vai pensar em coisas humanas. Mas se nós olharmos qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, com os olhos do coração, iluminados os olhos do vosso coração, a iluminação significa dar luz para que seja possível ver e compreender a riqueza da glória que nos está preparada. A glória celestial é inimaginável. Toda a comparação que a Bíblia tenta fazer é para mostrar valores que o homem conhece, para ver se ele consegue perceber mais ou menos o quanto vale. Mas nós podemos pensar o seguinte: quando o apóstolo João começa a escrever o livro de Apocalipse, ele tem uma visão da parte de Jesus. Jesus conversa com o apóstolo João no livro de Apocalipse, mostrando. Então ele fala, vi e ouvi. Jesus vai mostrando e falando. Então vi e ouvi. Mas quando ele viu Jesus glorificado, ele confessa, caí como morto. Era alguma coisa que inimaginável. Ele tentou representar o que ele viu com coisas que a gente conhece, bronze, cabelos brancos, isso, aquilo, né? Mas é só uma tentativa de expressar a grande majestade de Cristo Jesus, o Senhor. O trono do Cordeiro. Tudo mais colocado de forma simbólica, mas que não alcança o verdadeiro valor dessa riqueza da glória da sua herança nos santos. Esse texto é muito bom para consolar aquele que luta com a vida, com dificuldade financeira, e que está na presença de Deus. Essa dificuldade um dia passa. O importante é que seja iluminado os olhos do vosso coração, para que você entenda qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, todos recebendo. E nosso terceiro e último detalhe. O que ele coloca mais aqui? Então, nós vimos o primeiro. Qual é a esperança do seu chamamento? Depois,
qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E o versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 2 Timóteo, vamos dar uma olhada lá, o que o Senhor fala novamente através do apóstolo Paulo, numa carta pastoral, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Paulo vinha sofrendo perseguições, prisões, naufrágios, chicotes, né? Mas no versículo 12 ele fala assim, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Seu depósito está lá, até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Voltando lá para Éfeso. Iluminados os olhos do vosso coração, para que você enxergue, para que seja revelado, conforme diz o versículo 17, e concedido o conhecimento, para saber qual a suprema grandeza do seu poder. Nós não temos ideia. Quando o Senhor Jesus foi cobrado no imposto do templo, nos dias de Jesus tinha 2 impostos que eles pagavam. Tinha um imposto que se pagava ao Império Romano, aí entrava os cobradores de impostos, que eram odiados, e tinha um imposto que já vinha desde do Pentateuco, lá da lei, que era o imposto do templo. E naquele momento, o Senhor Jesus falou para Pedro que ele lançasse o anzol na água, e tinha um peixe esperando, com uma moeda na boca. Isso parece tão simples, mas não é. Aquela moeda estava ali para esse propósito. Aquele peixe, com a moeda na boca, pegou o anzol, com esse propósito. Se nós olharmos as coisas, vamos chamar de simples, que o Senhor Jesus fez em termos de milagre, embora pareçam simples, mas é extremamente profundo, né? De um lado do barco não tem peixe, do outro lado tem. E o barco não divide lado. Aquela conversa que o pescador conhece lá é papo furado, né? É conversa fiada de pescador. Barco é barco, água é água, tanto faz de um lado como do outro. Se tem peixe, tem dos dois. Se não tem, não tem de nenhum lado. Mas ali era um milagre. Não pescou de um lado, joga do outro, lotou a rede. Ainda são coisas simples, são coisas humanas, coisas que nós percebemos. Mas aqui fala a suprema grandeza do seu poder. Não é só para criar o universo. O Evangelho de João fala que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. E sem ele nada que foi feito se fez. Dá para entender o que significa, qual seja a suprema grandeza do seu poder? Quando nós pensamos em Jesus ali na cruz, pregado, braço estendido, derramando seu sangue pelos nossos pecados, dá a impressão de uma limitação muito grande, mas era um Deus na cruz. É aquele mesmo que disse, sem ele nada que foi feito se fez. Esse universo que os homens pesquisam, estão tentando ouvir sons espaciais, nave para cá, sondas para lá, né? Tentando descobrir. Ele fez pela sua palavra. Então, iluminados os olhos do nosso coração, revelando qual a suprema grandeza do seu poder. Vamos pensar nisso, não há limites no poder do Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, quando Deus falava com Abraão, com Isaac e Jacó, ele se apresentava e era conhecido como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Theos Pantocrator no grego. Mas quando ele revela o seu nome para Moisés, o seu nome significa o seguinte, que ele é em si mesmo. Ele não tem origem. E assim sendo, ele ainda é a razão de todas as coisas que existem. Então aí está
a suprema grandeza do seu poder. Só que nessa oração, o Espírito Santo fala para Paulo revelar mais uma coisa que nos consola, para com os que cremos. Esse poder está disponível. Esse poder que não tem limite no Todo-Poderoso está disponível. É para nós desfrutarmos dele. Então eu rogo ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, aos irmãos que estão online, aos irmãos que estão presenciais, pensa nisso. Deixa o Senhor iluminar os olhos do seu coração, da sua alma, para que você compreenda tudo isso que está à sua disposição. Qual a suprema grandeza do seu poder? Para com os que cremos. É para nós. O jeito que está colocado aqui ficou tão estranho, né? Mas é para que a gente entenda que isso é universal. Para os que creram no passado, os que creem no futuro e crerão no futuro. Quando ler, vai saber que são eles. Nós temos parte. Esse poder está à nossa disposição. Está disponível para com cada um. Vamos pensar um pouquinho. Você vive desfrutando desse poder. Quando a gente vê alguns acidentes, morre um, não morre o outro, ou então aqueles programas quase morria, né, coisa assim. Você quase morreu hoje, só que você não sabe. Muitas coisas na sua vida foi suprida sem você saber. Muitas coisas o Senhor Deus nos concede que parecem simples, mas Deus move céu e terra, mares, o que for possível, para que o seu povo conheça qual a suprema grandeza do seu poder para os que creem. O Senhor conduzirá a sua vida. Não temas. Então, esse é o nosso terceiro detalhe. Quais são os três? Então, o primeiro, qual a esperança do seu chamamento? É um propósito eterno imutável. Nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Qual que é o segundo? A riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele foi preparar lugar. E já está preparado. Você não conhece, mas ele conhece. E que mais? Qual a suprema grandeza do seu poder? Daquele que, sem ele, nada do que foi feito se fez. Daquele que estabeleceu esse universo. Daquele que tem a primazia, conforme Colossenses. Aquele que é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Então aí está. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo, a eficácia da força do seu poder. O que é a eficácia? Que realiza. Que faz acontecer. Então quando nós olhamos, e na sua própria vida, na minha vida, quando olhamos para os dias que se passaram, como Deus trabalhou nesse propósito eterno, estamos diante dele hoje à noite. Vendo a sua palavra, descobrindo como é que ele veio trabalhando na nossa vida. Não é? Esse poder que tem força na sua eficácia. Imagina quando o Senhor falou, haja luz, lá no começo. A eficácia do poder da palavra. Pela palavra se fizeram. Então esse é o Deus da glória que nós temos invocado e orado, buscado a sua presença. Esse é o Deus revelado na carta aos Efésios, o Senhor Jesus e seu Pai maravilhoso. Então, irmãos, vamos ler Efésios, vamos continuar nos próximos domingos tratando sobre a questão Efésios. Hoje, vamos suplicar ao Senhor que para a compreensão de toda a carta sejam iluminados os olhos do nosso coração, para que tudo quanto está nessa carta tão preciosa das regiões celestiais seja compreensível para com cada um de nós. Vamos pensar que nós temos que prosseguir para o alvo. Vamos olhar em Filipenses para terminar. O que o Senhor fala através do apóstolo Paulo?
Filipenses é a sequência de Efésios aí. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu vou ler o 12 também. Paulo continuava na sua trajetória. Então ele fala assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Vamos pensar como ele. Não pensa que a perfeição é assim. É uma vida constante na presença de Deus. É uma comunhão com o Altíssimo. É descobrir esses 3 quais que a gente leu. Né? Qual a esperança do seu chamamento? Você foi chamado no propósito eterno, estou repetindo. Né? Que mais? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E a última, qual a suprema grandeza do seu poder, que nós não temos ideia. Então, Paulo fala assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então, conquiste aquilo que, a razão que você foi conquistado pelo Senhor. Você foi conquistado. Você agora pertence a Ele. É propriedade exclusiva de Deus. Você foi conquistado. Não tem mais resistência, não tem mais luta, você foi conquistado, Ele conquistou você. Você pertence a Ele. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, as tristezas, as decepções, as propostas que fizemos no nosso coração não deram certo, Ele não estava enxergando. Mas iluminados os olhos do vosso coração, vai começar a enxergar. Não é? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O que a gente leu lá? Não é? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Esse é o objetivo. Nós vamos olhar para isso e vamos direcionar para isso, avançando para as que estão diante de mim, que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos continuar. Que Deus abençoe. Continue no alvo. Olha o alvo. Essa é a sua direção. Há um propósito eterno na sua vida. Há um chamamento que não se perde mais. O supremo poder daquele que fez o universo está à sua disposição. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome, pela grandiosidade da Tua palavra, por tudo quanto o Senhor nos tem oferecido e nos abençoado. E nesta noite, ó Pai, que a Tua bênção e as Tuas revelações sejam, Senhor Deus, sobre os Teus filhos presenciais, sobre os Teus filhos que estão online, que meditem na Tua palavra, que tornem a ler o texto e descubram esses 3 quais que o Senhor nos informou nessa noite. E que descubram, ó Pai, tudo que está à nossa disposição como filhos amados. Filhos que têm os seus lugares reservados por Cristo Jesus. Porque Ele mesmo prometeu que na casa do Senhor há muitas moradas. Bendito seja o Teu nome. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo pelo Seu sacrifício que nos conquistou. E agora, Senhor Deus, nós estamos no rumo do alvo. Permita, Senhor Deus, que sejamos vitoriosos. Ilumina, Senhor Deus, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, do nosso interior, da nossa alma, para que possamos enxergar tudo quanto está prometido a cada um de nós. E seja conosco, Pai, abençoando nossas vidas, abençoa, Senhor Deus, o nosso trabalho, as nossas intenções, os nossos propósitos, nossos planos sejam colocados no Teu altar, modificados, rejeitados, Senhor Deus, aperfeiçoados, mas o Senhor seja soberano sobre todas as coisas. Ó Pai bendito, seja conosco em tudo, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, e sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.